Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos felizes por estarmos aqui na Tua presença e nós Te louvamos, Senhor Deus, por essa grande oportunidade de estar aqui com o Teu povo. Nós já vivemos aqui algumas expressões diferenciadas de culto, mas esse instante aqui agora é de encontro com a Tua palavra, é de ouvir ao Senhor e que o Teu Espírito, Senhor Deus, Ele ministre aos nossos corações. Use, Senhor Deus, tudo aquilo que fizer parte desse momento para elaborar a mensagem que o Senhor tem a cada coração nessa noite e que haja uma edificação profunda como nós precisamos, necessitamos e buscamos no Senhor. É assim que nós oramos e te pedimos por esse tempo. No nome santo de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos então nesse mês de maio, o mês da família, e estamos nos dedicando a esse assunto chamado construção de pessoas. A gente tem chamado a atenção dessa necessidade que há da gente olhar, observar, pensar família como um ambiente no qual pessoas são construídas. Não diz respeito apenas aos menores que vão aprendendo a ser gente com os pais, com os irmãos e com os de mais idade, mas construção para a vida toda, porque a vida toda deve ser essa escola da qual nós temos aperfeiçoamentos necessários da parte de Deus para as nossas vidas. E a família é esse ambiente muito instrumental do Senhor para isso. Nós já passamos por 2 domingos nos quais, no primeiro deles, nós refletimos e aproveitamos pensando sobre o amor. No segundo, domingo passado, nós pensamos sobre a disciplina e hoje nós vamos olhar para a importância do exemplo nas famílias. Como é necessário, como é rico e como é da nossa urgência, da nossa prioridade, prestar atenção nessa área, nessa ferramenta, nesse recurso que devem estar para todas as famílias e das quais nós devemos aproveitar. Irmãos, começo aqui introduzindo, chamando a tua atenção para pensar na seguinte ideia. Nós somos seres sociais, o homem ele é um ser social, ou seja, o que isso quer dizer, pastor? O homem é alguém que foi feito para experimentar sua existência em sociedade, junto de outras pessoas. Deus não criou o homem para que ele viva sozinho. É certo que alguns de nós vamos olhar para nós mesmos e sim, alguns são mais reservados, outros são mais expansivos, alguns são mais calados, outros são mais comunicativos, mas todos nós, de algum grau, maneira ou nível, somos seres sociais porque Deus, por natureza, nos fez assim. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos de cara estabelecer algumas implicações que vêm desse entendimento. Nós precisamos entender que nós necessitamos do outro, ou seja, sem outras pessoas, nós não alcançamos a boa vida da qual Deus nos fez para viver. Isso precisa estar claro para todos nós. Por exemplo, sem outras pessoas, nós não sobreviveríamos. Existem muitas espécies na natureza que assim que elas nascem, os pais vão embora e o filhotinho já fica por conta própria e vai viver a vida dele, vamos dizer assim. Mas os bebês não. Os bebês eles nascem e eles precisam por muito tempo de outras pessoas para ajudarem eles a crescerem e a se desenvolverem. Alguns estudos apontam, por exemplo, que se um ser humano ele nasce e ele não tem convívio direto com outras pessoas até os 4, 5 anos, eles não vão nunca mais poder aprender a falar, porque até o aprender a falar, a arte, a necessidade, o recurso da comunicação vem por meio do convívio, por meio da troca com outros da nossa raça, da nossa espécie, vamos dizer assim, não é? Nós não daríamos bem na vida se vivêssemos sozinhos, porque somos seres racionais, mas somos seres emocionais, e outras pessoas são de suma necessidade para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva como nós necessitamos. E diante disso, nós precisamos entender essa força, essa grandeza que há, mediante o que Deus nos fez para ser. Nós somos seres relacionais. Deus nos fez assim. A Bíblia vai nos mostrar lá em Gênesis, logo no seu comecinho, que Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Deus é um ser pessoal, Deus é um ser relacional, e nós somos feitos à imagem e semelhança dele, e nesse aspecto também somos. A Bíblia mostra Deus que se relaciona com o Filho, que se relaciona com o Espírito, e nos fez para nos relacionarmos entre os outros, uns entre os outros, e para com Ele também.
Então, nós precisamos entender essa necessidade de que nós fomos feitos para nos desenvolvermos em meio ao convívio uns com os outros, e a gente vai chegar a essa concepção de que nós nos desenvolvemos conforme essa palavra chamada influência, ou talvez nós podemos chamar cópia. Cópia é a influência da qual são sentidas e percebidas à medida em que a gente convive com outras pessoas, e isso é natural. Deus nos fez para sermos assim. Quando nós pensamos em influência ou cópia, nos vem a ideia o quê? Uma questão meio que negativa, porque a gente sempre vai se lembrar da má influência, a gente sempre vai pensar no aspecto de cópia, no sentido daquela pessoa que não é original, ou seja, nela que se inspira em outras pessoas. Mas se você parar para prestar atenção e parar para reparar, você vai ver que desde o bebê pequeno, tudo que nós vamos sendo ao longo das nossas vidas vem por meio de um processo do qual nós convivemos com pessoas, nós aprendemos com elas, nós absorvemos e vamos viver na nossa vida uma soma do que muitas outras pessoas viveram, nós trouxemos para as nossas próprias vidas. E isso não é nada de mal. Não há nenhum problema nisso, porque Deus nos fez assim. Deus criou bebês que nos fez, conforme a nossa espécie, bebês que nascem e vão crescerem, aprendendo a ser gente, conforme o convívio com os pais, com os irmãos, com a família e com as outras pessoas das quais depois ela vai viver. Isso não era um problema no Éden, na origem de tudo, porque era um tempo, era uma época do qual o mal não se havia. Então toda influência era boa, toda cópia era muito útil, produtiva para ajudar alguém a aprender, a se inspirar por algo bom. Mas na medida em que o mal entra na experiência do homem, é que tudo isso fica comprometido. Então nós precisamos entender esse aspecto do homem, que ele se elabora em meio à influência e à cópia, e nesse aspecto a família ela é fundamental. Porque a família, ela é o primeiro e grande lugar de influência. É o lugar onde a gente vai encontrar orientação, instrução e disciplina, mas é o lugar onde a cópia, a imitação vai acontecer e impactar a vida daqueles que habitam e fazem parte dessa família. Nossas relações familiares, elas vão mostrar isso muito bem. E eu quero te chamar você a prestar atenção em você e perceber que você é um processo de alguém que foi influenciado pelas pessoas com as quais você conviveu por toda a sua vida. Você é o fruto, você é o resultado de tantos convívios, de tantas experiências que fizeram ser quem você é. Isso é muito presente e nós precisamos nos atentar para isso, porque falar sobre exemplo tem tudo a ver com isso. Falar sobre exemplo toca neste universo. A experiência do exemplo é algo que tem a ver conosco, a respeito do ser exemplo ou a respeito do ter alguém, por exemplo, faz parte dessa nossa caminhada e trajetória de vida. Todo o processo de aprendizagem, ele passa por esses critérios, por essas questões, e é dessa forma que a gente entende isso que faz parte da existência do homem, é por meio dos exemplos que pessoas vão se definindo, vão se elaborando, exemplos bons ou ruins, conforme a realidade do homem. E a família é esse lugar que é um lugar de construção, e essa construção ela passa em meio a esse exercício dos exemplos, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Convido você que abra a sua Bíblia, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos olhar alguns versículos. 1 Pedro, capítulo 1. Leremos dos versículos 13 a 17. Bíblia ou celular, 1 Pedro 1, 13 a 17. Leio aqui na NVI o trecho. Esse trecho aqui desse recorte, dessa perícope é exortação à santidade, que vai nos dizer assim, a partir do versículo 13, 1 Pedro 1, a partir do 13 até o 17, nós leremos. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança
na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Irmãos, chamo destaque aqui para alguns aspectos desses versículos dos quais nós lemos aqui. Um destaque que eu já chamo é que, assim, nós precisamos nos lembrar que essa primeira carta de Pedro é uma carta escrita para pessoas que estavam numa situação de terem saído da onde elas habitavam e terem se tornado peregrinos em outros lugares. O começo aí do primeiro capítulo vai nos mostrar para isso. Eles foram para outras regiões geográficas mesmo, por assim dizer, e não por boas questões, não por boas razões, porque elas de alguma certa maneira quiseram se mudar da onde elas moravam e elas foram para outro lugar. Mas na verdade elas foram levadas a saírem, elas começaram a viver essa parte desse processo de perseguição que começou a acontecer no primeiro século da era cristã, da igreja cristã. Ou seja, eles tiveram que fugir. Eles se tornaram peregrinos por motivos que não eram confortáveis, por motivos alheios à vontade deles. O versículo 6 do capítulo 1, por exemplo, vai dizer: olha, eu sei que vocês estão entristecidos por passarem por toda a sorte de provações, e essa tristeza, essas provações tem muito a ver com esse aspecto do que eles estavam vivendo. E Pedro, ele vai falar sobre isso para essas pessoas que foram, vamos dizer, entender assim, arrancadas das suas terras, das suas moradias, da onde elas estavam. Isso é algo muito comum na história do povo de Deus, momentos da história, coisas assim aconteceram. Mas a mensagem do capítulo 1 de Pedro para aqueles irmãos é assim: olha, apesar de tudo isso, apesar de vocês terem sido movidos, de vocês terem se tornado imigrantes, não por uma escolha própria, tenham bem claro para vocês que vocês têm uma esperança viva, ou na nova versão transformadora vai chamar uma esperança eterna, ou seja, uma herança que não perece, que não se corrompe e nem perde o seu valor, e ela é guardada no céu para vocês por meio da fé. Pedro está dizendo assim, nos versículos anteriores ao que a gente vai se focar aqui. Ele está dizendo assim: ainda que vocês estejam vivendo provações, momentos difíceis e tenham sido deslocados, não por uma vontade própria, apesar dessas intempéries da vida, vocês precisam se lembrar que vocês têm algo superior na vida de vocês, uma esperança eterna que não perece, e ela está guardada no céu para vocês, e vocês vivem e experimentam isso por meio da fé, por mais que hajam situações, provações, tristezas que fazem parte dessa vida daqui. Apesar disso, vocês têm algo maior que diz respeito à vida de vocês. E é para essas pessoas que Pedro vem falar, vem encorajar, vem pastorear a vida desses irmãos. E após fazer essa introdução e comentar sobre essa esperança viva nesse trecho aqui, que antecede esses versículos que nós lemos, Pedro ele vem falar sobre como viver então diante desses dias que esses irmãos estavam vivendo. Olha, sendo peregrinos, imigrantes em terra estranha, vivendo tempo de provações, dificuldades, eu venho aqui trazer, como se ele dissesse isso àqueles irmãos, venho aqui trazer algumas recomendações de vida para vocês. E Pedro vem falar de santidade, aqueles irmãos que estavam fora do seu ambiente comum e agora estavam em novos territórios, em lugares estranhos, mas precisavam manter o seu coração aquecido, despertado, ligado no Senhor. E a partir do 13, então, que nós olhamos essa ênfase da qual nós trouxemos aqui para essa noite. Versículo 13, ele menciona: olha, vocês, portanto, devem estar com a mente preparada e prontos para a ação, ou seja, estejam alertas, estejam ligados.
E ele fala sobre essa vida de peregrino que está aguardando o céu, que está aguardando aí os grandes propósitos do Senhor. Ele diz isso, até que a graça, quando ele diz, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado, ou seja, estejam prontos para viver essa grandiosidade do que vocês têm nas mãos, essa esperança viva, que ela mantenha vocês firmes até que vocês possam viver tudo aquilo que está reservado para vocês. Ainda no 13 ele vai dizer para nós aqui, como filhos obedientes, não, antes disso ele vai dizer para nós aqui, como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. O que ele está falando para nós aqui? Ele está falando sobre esse aspecto de ser amoldado, ou seja, de tomar molde, de se conformar. Essa é uma realidade que nós precisamos entender, comparando também com Romanos 12:1. Que essa realidade de ser moldado, ou seja, de ser, vamos dizer assim, como se houvesse uma forma e fosse colocada sobre nós, nos formando, dando molde, nos definindo quem nós somos. As crianças gostam muito de ir na praia, tomar alguns elementos e na areia pegam alguma forminha e na areia elas empurram ali, elas definem formas com aqueles brinquedos, com aquelas ferramentas. É nessa ideia que essa palavra vem aqui, quando ele diz sobre ser amoldado, que tem a ver com esse se conformar de Romanos 12:1, que ele diz também, Pedro vem dizer, olha, não sejam amoldados pelos sentimentos de antes, ou seja, não deixe que os sentimentos de antes sejam a referência, sejam exemplo para vocês, mas, de fato, sigam o exemplo, e é aí nisso que a gente vai focar aqui nessa noite, quando ele vai dizer, mas como é santo aquele que os chamou, ou seja, nosso Senhor, Deus, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Pedro vem dizer àqueles irmãos, olha, assim como é santo aquele que os chamou, conforme o exemplo dele, sejam santos vocês também em tudo aquilo que vocês fizerem. Sigam o exemplo dele, sigam o exemplo daquele que os chamou. E aí Pedro, ele cita o que está lá na lei no Antigo Testamento, no livro de Levítico. Essa é uma frase muito repetida em algumas várias vezes, quando o Senhor, dando recomendação ao seu povo, ele diz, ele reforça, ele destaca, olha povo meu, sejam santos porque eu sou santo. É uma maneira de Deus dizer para aquele povo, sigam um exemplo, uma vez que vocês são povo meu, uma vez que vocês são minha propriedade, sejam como eu sou, se inspirem em mim, tenham-me como exemplo, sigam-me como exemplo. E aí ele termina aqui dentro do que nós lemos aqui no 17, quando ele diz assim para a gente, uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. E ele quer dizer, ele, Deus o Pai, julgará vocês imparcialmente, ou seja, corretamente, de forma justa. Ele vem dizer, andem em temor, andem santos nessa jornada terrena de vocês. A mensagem de Pedro é, enquanto vocês forem peregrinos aqui no mundo, andem em temor, segundo o exemplo que foi deixado para nós. Eu quero destacar aqui alguns aspectos para nós nessa noite, pensando dentro dessa temática que nós estamos olhando nesses dias de maio. Quero chamar essa atenção para esse aspecto de santidade, um compromisso que é individual. Nós precisamos pensar nisso, sobre a santidade que não depende e não é associado a algum outro no que diz respeito à minha vida. Mas cada um tem de si e para com Deus. A gente vê isso quando é dito aqui no 17, Deus julgará imparcialmente cada um. Ou seja, cada um existe uma medida de julgamento que haverá sobre cada um. Para nós, o que cabe é o que a palavra diz no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O nosso Deus é santo e Ele, sendo santo, Ele diz para nós, filhos dEle, povo dEle,
Eu não sou apenas santo por mim mesmo. A gente precisa pensar nesse aspecto do nosso Deus que nos convoca e nos dizer: eu não sou santo e o sou apenas para mim mesmo. Mas também vocês devem seguir este exemplo para vocês. Se vocês são meus filhos, se vocês são meu povo, vocês devem ser como eu sou. Eu sou exemplo para vocês. Sigam o meu exemplo. Eu sou santo, logo, conforme o meu exemplo, sejam santos vocês também. Nós vemos aqui uma orientação, uma ordem, um imperativo de Deus para os seus, que foi dada no Antigo Testamento e é recobrada aqui no Novo Testamento pelos apóstolos, aqui no texto que nós vimos pelo apóstolo Pedro. Nós vemos aqui, irmãos, e temos que prestar atenção nesse compromisso individual, um compromisso que na família existe para pais e mães. Pais e mães precisam pensar: olha, o compromisso com a santidade de Deus é individual, o pai deve entender isso, a mãe deve entender isso, filhos devem assimilar isso, os irmãos devem pensar sobre isso. Cada um para com Deus deve pensar e entender que individualmente é chamado para a santidade, é chamado para viver esse compromisso do qual Deus coloca. Não tem a ver com a família, aquela família é santa, alguns ali são comprometidos, eu estou no pacote, eu estou contemplado por isso. Mas Deus olha para cada um de nós, Deus observa a cada um e Ele julgará imparcialmente. Esse compromisso existe e ele é individual. Quero chamar também a atenção para o aspecto de ser santo para promover a santidade, e essas coisas têm tudo a ver uma com a outra. Por que Deus pediu santidade para o seu povo no Antigo Testamento? Porque Deus pediu para que eles fossem santos, segundo o exemplo dele, segundo Levítico nos apresenta em várias chamadas, em várias convocações. Deus chamou um povo para ser separado. Todo caminho de volta a Deus exige separação. Quando nós falamos sobre esse conceito do ser santo, da santificação, isso logo nos traz a ideia desse conceito que está ligado totalmente à separação. Ser santo é ser separado. E todas as vezes que nós pensamos sobre se voltar a Deus, nós precisamos pensar nesse conceito de separação, de abandono da condição e comprometimento. Está em comprometimento para a separação, ou seja, sem mistura, sem coerência com o estado anterior. Deus também, Ele chama para ser santo, para se ver visivelmente a diferenciação que essa separação estabelece na vida das pessoas, para que as pessoas possam ver essa diferenciação e perceber que há algo diferente ali. E tudo isso Deus fez para que o povo dele fosse separado e mostrasse essa separação, essa diferença para o mundo, para que pudesse influenciar os outros povos de outras nações daquela época a serem chamados a viverem isso também, em associação ao povo de Deus, ao virem para se juntar ao povo de Deus. É esse o conceito que nós vemos sobre Deus chamar um povo para ser santo. É num aspecto de abandone o seu estado de separação de mim, venha para perto de mim, me busque, esteja junto a mim. Essa separação vai levar a uma visibilidade, a uma diferenciação, e essa diferenciação é para provocar a mudança, é para inspirar a mudança, é para influenciar para a mudança aos outros que estão por perto. E nós vemos aqui isso também quando é dito e reforçado no Novo Testamento, quando é destacado separação da antiga forma de viver, ou seja, que não é coerente com a nova criatura. Deus está dizendo: olha, se separem da antiga forma de viver, não deixem se moldar pelos antigos desejos de vocês, mas vivam conforme o chamado que está para a vida de vocês. Tudo isso para expor visivelmente essa diferenciação e influenciar outros, ou seja, gerar boa influência, alcançarem outros por meio de uma boa influência. Ainda na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 12, nós vamos ler: vivam, Pedro dizendo àqueles irmãos, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, eles observem as obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção.
Pedro chamando esses crentes a viverem no meio dos pagãos de maneira exemplar, para que esses pudessem observar as boas obras que esses aqui, olhando e se inspirando em Deus, poderiam viver nas suas vidas e levarem, influenciarem e chamarem a atenção, uma vez que eles estavam vivendo isso nas suas próprias vidas. Ser santo para promover santidade. Isso é algo do qual Deus, Ele chama os seus para viverem isso, para que isso seja uma fonte alimentada na vida desses seus filhos, possam ser repassada para outras pessoas. E um outro aspecto que eu chamo a atenção aqui, trazendo para a nossa temática desse mês, é que o lar, ele deve ser um lugar de exemplo. Nós vimos essa recomendação expressa aqui, quando nós vimos esse lembrete de Pedro. Sejam santos porque eu sou santo. Pedro, ele está citando o Antigo Testamento aqui. E nós vemos aqui uma decisão e atitude do todo, em tudo. Não é ser santo numa área, não é ser santo a respeito de algo, não é ser santo a respeito de um momento, não é ser santo a respeito de alguma experiência, mas é um santo que diz respeito ao todo da vida, que deve estar para aquele que se dispõe a viver a vida da nova criatura, em todo tempo, em todo momento, em todos os lugares. Não há condições, não há especificações para essa experiência do ser santo como Deus é santo, mas é uma recomendação total, ela é integral, ela é plena, e logo, se assim o é, nós devemos entender que no lar, na família, essa experiência, ela deve estar presente, de buscar a santidade, de experimentar a santidade, de promover e transbordar da santidade, por meio de pessoas que individualmente se entendem nesse compromisso, nesse chamado, e que vão gerar isso umas para com as outras no convívio familiar também. Então isso tem tudo a ver com a condição da família, sendo a família um lugar de cópia, de influência, um lugar onde naturalmente as pessoas partilham e compartilham ali o tempo todo quem elas são, o que elas fazem, como exemplos bons ou ruins. A família deve ser esse lugar, essa realidade onde, segundo o exemplo do nosso Deus de ser santo, deve estar presente, deve acontecer, deve ser a busca por todos aqueles que creem no Senhor e estão presentes nas suas famílias. Porque afinal de contas, pensa comigo, que sentido há a gente pensar que alguém que faça parte da família do povo de Deus, alguém que busca o Senhor, como ela não vai estar na sua família e trazer um impacto de alguém que busca a santidade para a sua vida? Como uma família de pessoas que ali, nesse caso, todas elas estão comprometidas com o Senhor, amam o Senhor, como a santidade não vai ser um alvo experimentado e que vai gerar transformação entre essas pessoas e fazer ir para fora também? Nós precisamos então entender esse contexto, esse entendimento de lares que, por natureza, partilham coisas, mas sendo essas famílias do Senhor, ou sendo famílias que possuem gente do Senhor dentro delas, vão viver essa experiência de gerarem boa influência, de gerarem bons exemplos, de experimentarem bons exemplos, porque são pessoas comprometidas com o chamado de Deus. O Deus Santo chama o povo dele a ser santo, e esse povo comprometido com a santidade nas suas famílias fará isso acontecer, e o impacto, o resultado, o fruto disso tudo, naturalmente será algo muito bom. Vamos aqui aplicando essas questões para as nossas vidas, para os nossos momentos. Nós precisamos, irmãos, entender que a santidade, então, ela deve ser esse compromisso individual da minha vida e da sua vida. À luz do que nós vimos aqui, deve ser algo entre nós e Deus, é entre você e Deus, e para isso, nós vemos aqui que Deus pediu isso no Antigo Testamento, isso permanece no Novo Testamento, isso está aqui na palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu convido você a pensar no seu nome nesse instante e pensar assim, que Deus individualmente olha para a sua vida e Ele pensa sobre a santidade que está presente ou não na sua vida. Você está comprometido individualmente com a santidade? A santidade é um alvo da sua vida? A santidade é uma busca da sua vida? É algo que você olha, percebe que o seu Deus é santo e você está buscando ser santo como Deus é? Você está comprometido com isso? Você torna disso um objetivo claro, descrito, pelo qual você luta todos os dias da sua vida?
Você busca pela santidade na sua vida, porque afinal de contas você não tem outra opção, mas o que nós temos aqui é o imperativo da parte de Deus para todos nós. Sejam santos em toda a sua forma de viver, em todas as coisas. Você está comprometido com isso? Porque essa é uma primeira aplicação que todos nós precisamos pensar a respeito das nossas vidas. Deus está observando as nossas vidas e está enxergando o quanto nós somos comprometidos a isso, o quanto nós desejamos viver isso, o quanto nós queremos viver isso, o quanto nós dizemos, é meu exemplo, eu vou trazer isso para a minha vida assim. Porque o que Deus coloca, conforme a sua palavra, Antigo Testamento, Novo Testamento, é dizer assim, olhem filhos meus, olhem povo meu, prestem atenção em mim que eu estou aqui, eu sou o exemplo de vocês. Eu sou santo e peço o mesmo para vocês. E peço o mesmo para você, Leandro. Eu sou santo e, Leandro, eu chamo você a ser santo também. E aí você deve substituir o meu nome pelo seu e entender que Deus está olhando para a tua vida e pedindo santidade. Não a santidade segundo o seu critério, santidade segundo o critério de Deus. Segundo o que Ele prioriza, segundo o que Ele ensina na palavra dEle, segundo o que Ele observa na palavra dEle. Porque só a partir daí que as coisas começam de fato a serem como Deus deseja e os demais impactos virão para as nossas vidas e família. Afinal de contas, se a gente não entender esse compromisso individual que começa na minha e na sua vida, todo o restante da história está comprometido. Simples assim. E nós precisamos entender de Deus que está olhando para nós e está dizendo, eu sou santo e te chamo a ser santo. E o que Ele observa nas nossas vidas em resposta a esse chamado, a essa convocação? Segundo aspecto que eu aplico aqui, nós devemos promover e transbordar dessa santidade para as nossas vidas também. Nós vemos aí o que 1 Pedro 2,12 nos diz, vivam entre os pagãos de forma exemplar, para que eles possam observar vocês. Nós precisamos entender esse aspecto de viver de maneira exemplar. Uma maneira exemplar que contempla o que? Separação. Uma vez que eu vim para a vida de nova criatura, uma vez que Jesus veio para a minha vida, o Espírito veio morar aqui, é para valer isso. Não é papo furado. Não é somente uma ideia que às vezes as pessoas socialmente entendem. Não, isso é de verdade no meu coração. Eu separei, eu rompi. Esse conceito que está ligado à santidade, que tem a ver com separação, precisa estar claro para as nossas vidas, porque todo dia das nossas vidas nós vamos ter que lidar com esse embate, com esse dilema, com essa luta. Entre estar separado ou de uma certa forma, isso não está bem claro e não é experimentado, e na verdade essa santidade não é tão verdade como deveria ser assim. Porque para viver a santidade, o primeiro entendimento que nós precisamos entender é esse conceito da separação. E uma vez separado, isso estará visível diante de todos os homens. Nós cantamos hoje aqui, a palavra de Deus nos fala muito sobre esse conceito de ser luz. Jesus em Mateus fala sobre isso também de uma forma muito profunda, que a luz, que as obras de vocês estejam conhecidas diante de todos os homens, estejam em evidência, e para isso é uma separação que nos projeta para a evidência, para a visibilidade, para que isso gere influência, bom impacto, boa contemplação, boa referência. Às vezes esse processo da boa referência, do bom exemplo, ele vai ser imediato, ele vai ser instantâneo. Às vezes ele vai levar um tempo para acontecer, vai ser um processo. Mas é disso que nós podemos trazer para nós aqui, essa santidade que ela vai acontecer num compromisso, nossa resposta a Deus, mas na sequência ela vai o quê? Ela vai transbordar a santidade. É algo que não tem o objetivo fim apenas em mim, mas é algo que é para agradar a Deus, e agradando eu a Deus, me colocará em evidência para que eu mostre da santidade dele por meio da minha vida para os outros que precisam enxergá-la também. É isso que Deus quis promover por meio da nação de Israel no Antigo Testamento, é isso que está para as nossas vidas também. Viver a santidade e transbordar dessa santidade para que toda a vida cristã, nos muitos princípios que elas nos chamam, ela vem
comunicar dessa santidade, desses aspectos de Deus, mostrar Deus por meio do fruto do Espírito, por meio do agir do Senhor, por meio das nossas vidas. Tudo isso tem a ver com a comunicar, o mostrar o que é uma vida transformada de verdade, porque é uma vida submissa, uma vida colocada aos pés do Senhor. E nesse aspecto todo, o lar, ele deve fazer parte desse processo. Eu quero chamar a atenção para esse traço que nós devemos compreender sobre o lar ser uma usina de exemplos. Individuais comprometidos com Deus, pessoas comprometidas com Deus, com a santidade. Como devem ser? Todos que creem no Senhor. Pense numa família, a família toda é cristã, todos ali devem estar comprometidos com o Senhor. E todos vão viver essa experiência de se inspirarem no Senhor e produzirem obras do Senhor por meio das suas vidas para o impacto de outras. Elas têm o Senhor por exemplo e elas se tornam exemplo para outros que não têm esse contato direto ou aprofundado com o Senhor. É muito rico nesse pé a gente olhar para o exemplo dito de Paulo em 1 Coríntios 11:1, quando ele diz: olhem, irmãos, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, irmãos, tornem-se meus imitadores, tenham-me como modelo, tenham-me como exemplo, me imitem, assim como eu sigo e tenho o Senhor Jesus como exemplo da minha vida. Esse é o processo que deve estar para as nossas vidas. O que Paulo estava querendo provocar? Querendo se colocar como exemplo a respeito de Paulo, dele mesmo? Não. Paulo estava querendo chamar a atenção do compromisso que se deveria ter em olhar para Jesus como exemplo. Assim como eu tenho Jesus como meu exemplo de vida, vocês devem olhar para mim e ter essa referência, esse aprendizado para tê-lo para suas vidas também. Essa medida de experimentar o exemplo do Senhor para as suas próprias vidas e ser exemplo para outros, porque você está cheio do Senhor na sua vida também. E o lar é esse ambiente do qual isso deve acontecer. Imagine uma família onde todos estão comprometidos e olhando para o Senhor. Eles estão se inspirando no Senhor, tendo o Senhor por exemplo, tendo a pessoa de Jesus como exemplo para as suas vidas. E na medida que elas vivam isso, elas vão se tornando exemplo do Senhor entre elas também. É isso que tem a ver essa nossa caminhada de viver o exemplo, e o lar é um ambiente muito oportuno para isso, porque na conjuntura do lar, o exemplo ele acontece o tempo todo, em todos os aspectos, seja o lar que for, mas estando ligados ao Senhor, nós devemos enxergar como exemplo, ele deve estar para nós como uma medida de ajudarmos todos nós a sermos construídos, a sermos pessoas melhores, a nos auxiliarmos. E tudo isso seguindo essa referência de buscar ter no Senhor o exemplo e ser exemplo para outros também. Se o nosso Deus nos chama a sermos santos como Ele o é, devemos viver essa santidade e produzir o impacto, o efeito, a boa consequência, o resultado disso para a vida daqueles que amam a nós também. E isso existe para toda medida de vida. Não existe grau de maturidade, não existe ponto final, não existe momento do qual você já esgotou e você já está pronto e você não precisa mais de construção na sua vida. Temos falado esses dias aqui em maio dizendo assim: olha, se Jesus é o nosso alvo, se Ele é o nosso modelo, se Ele é o nosso exemplo, nós vamos cruzar uma vida toda com muita lição de casa para nos aperfeiçoarmos em sermos conforme Ele foi, certamente. E isso cabe para todos, de todas as idades, de todos os momentos de vida, de todas as faixas etárias, de todas as gerações. A família deve ser esse lugar do qual os pequenos sintam aprendendo o tempo todo e que aprendam com pais que amem ao Senhor, que se dedicam ao Senhor, que são boas referências de busca ao Senhor, de ter o Senhor como exemplo para eles. Mas também os filhos, quando vão crescendo, quando vão alcançando outras faixas etárias, quando vão se tornando adolescentes, jovens, os mais idosos, precisam entender essa importância de continuarem a serem construídos. Precisam entender a medida e a importância de serem exemplares, mediante o que já experimentaram e mediante o quebrantamento diante do Senhor, sendo bons modelos porque já acumularam experiências, já puderam aprender, já puderam serem aperfeiçoados e terem isso a transmitir. Tios e tias também, serem bons exemplos, terem uma fala adequada, terem na sua atitude de vida, se
são pessoas que são comprometidas com Deus, se são do Senhor, devem viver conforme esse chamado do Senhor, exercendo boa influência, exercendo bons modelos a serem copiados, bons exemplos que devem estar para a vida toda. E nós devemos enxergar esse processo de construção na família conforme exemplo. Nós devemos entender as nossas famílias e ver esse ambiente do qual modelos, do qual exemplos devem acontecer o tempo todo. Eu convido você que feche, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e pense na sua família, pense no seu nome, pense no nosso Deus que diz para você, seja santo porque eu sou santo. Ele diz para você ser santo porque Ele quer que você siga o exemplo dEle. E Ele quer te tornar exemplo mais e mais, cada vez mais para outras pessoas. Ele quer que a luz dEle em você brilhe para outras pessoas, mas para isso você precisa estar comprometido com Ele. Para isso você precisa olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver conforme o Teu exemplo, eu quero ser santo como o Senhor é, eu quero desejar por essa santidade, buscar por essa santidade, eu quero ter o Senhor como meu exemplo em cada dia de vida, porque eu quero ser exemplar, eu quero ser inspiração para outras pessoas que estão em outro estágio, em outro momento de vida também. Eu quero ajudar outros que têm carência, que têm dificuldades, de terem bons exemplos. Eu quero ser boa influência, eu quero ser um bom modelo a ser copiado, não por causa de mim mesmo, não por causa do meu nome, não por causa do que eu tenho a oferecer, porque eu não tenho nada, mas porque, de uma certa forma, a minha vida está preenchida do Senhor, que me dá o exemplo de tudo aquilo que eu preciso ser. Você deve pensar na sua família, pense nos seus amados, pense se você tem sido exemplo para eles. Porque a resposta dessa indagação tem a ver com o teu grau de comprometimento em se espelhar no Senhor, em ter o Senhor como seu exemplo também, em ter Jesus como teu exemplo também. Você pode dizer a qualquer um que está no seu convívio dia a dia que você é imitador de Jesus Cristo, que Ele é o teu exemplo em todas as coisas. As pessoas vão perceber a força desse exemplo na sua vida. Elas vão compreender o impacto do exemplo de Jesus nas suas vidas, na sua vida, além das suas palavras, por meio dos seus atos também. Essa é a primeira grande pergunta. A segunda é observar a tua família e ver o que você tem a construir na vida deles por meio da experiência de exemplos, por meio da experiência de experimentarem, ser bom exemplo para os outros e motivar os outros a serem bons exemplos também. Olhando para Deus, nós temos a referência, nós temos exemplos para sermos melhores, para sermos aprimorados, para sermos aperfeiçoados. E Deus deseja disso tudo para as nossas vidas. Nós devemos terminar esse tempo hoje pensando nas nossas vidas e nos propondo a sermos exemplares. Porque Deus, Ele se faz exemplo para você. Nas palavras da Bíblia, Ele propõe para a gente aqui hoje: sejam santos porque eu sou santo. É como se Ele dissesse: sejam exemplares sim, porque eu sou exemplo para vocês. E se vocês se inspirarem no meu exemplo, se vocês seguirem os passos do meu Filho Jesus Cristo, vocês serão exemplares na vida cotidiana de vocês também. Esse alvo, esse objetivo deve estar para as nossas vidas e nós devemos orar e buscar por isso. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, nós olhamos para a Tua palavra e nós olhamos, Senhor Deus, para essa realidade que existe no texto da palavra e que diz respeito e que é correlato a nós também. Nós também, igual a esses crentes aqui do templo de Pedro, nós somos, ó Pai, peregrinos nesse mundo, ó Pai. Estamos aqui temporariamente, estamos em meio a dias de dificuldade, de tristezas, de lutas, de provas. Sim, estamos. Mas o Senhor é a nossa esperança e por meio da fé, o que está reservado para nós está guardado pelo Senhor. Mas ao longo dessa trajetória, somos chamados a viver nesses dias daqui, santos como o Senhor santo é. O Senhor é exemplo para nós e nos chama a sermos exemplares.
E nós precisamos primeiramente, individualmente, ter essa consciência para nós mesmos. Pai, toca o teu povo nessa noite, Senhor Deus. Faça-nos enxergar cada medida da nossa vida onde estamos vivendo comprometidos com a tua santidade. Mostra-nos onde, no nosso convívio diário, nos nossos passos de vida, a gente não está se inspirando em Jesus para o nosso agir, para o nosso falar, para o nosso comportamento, para as nossas decisões, para o nosso futuro, para os nossos alvos, para tudo que fazemos, Senhor Deus. Mostra-nos, Senhor Deus, porque onde ainda não está aperfeiçoado, precisa estar aperfeiçoado diante do Senhor. Mostra, Senhor Deus, que a gente seja, Senhor Deus, desafiado individualmente, porque o Senhor julgará imparcialmente cada um, Pai. E conforme o teu julgamento, nós queremos ser encontrados, ó Pai, servos que te obedeceram, que olharam para o teu exemplo e viveram santidade na vida também. Servos que olharam para Jesus e trouxeram para suas próprias vidas as atitudes de Jesus. Dessa forma, assim, se tornando exemplares para o mundo, se tornando exemplares nas suas famílias. Pai, que as nossas famílias sejam sim lugares de construção, Senhor, e lugares que são construídos conforme exemplos de pessoas que olham para Jesus, que desejam ser como Jesus, que desejam ser santos como o Senhor, nosso Deus santo é, Pai. Que a gente não deixe isso como uma possibilidade, porque isso não é uma possibilidade segundo o ensino da Tua Palavra. Essa é a Tua recomendação, a Tua ordem, a Tua ordenança para nós, Senhor. Nós devemos, como os filhos, como o povo do Senhor, como, ó Pai, aqueles que são chamados a essa nova vida da nova criatura, a esperança eterna, nós devemos viver comprometidos com esse chamado. E faça assim nas nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito, Pai, ilumine, Pai, o interior de cada um aqui. E que a gente viva, Senhor Deus, comprometidos em sermos exemplares. Abençoe cada um que está aqui presente nessa noite, cada família representada. Senhor Deus, aperfeiçoe a experiência de sermos exemplares nas nossas famílias. Casais que são, ó Pai, exemplos um para o outro. Pais que são exemplos para os filhos. Filhos que são, ó Pai, exemplos, ó Deus, para os seus pais, na medida em que, crescendo e aprendendo do Senhor, também se comprometem mais e mais com o Senhor. Irmãos que são referência uns para os outros, na medida em que olham para a Tua Palavra, que olham para Jesus também. Que nós vivamos, ó Pai, processos de construirmos uns aos outros, sendo exemplos uns na vida dos outros, na nossa igreja, também na nossa comunidade, Pai, no nosso falar, no nosso agir, nos nossos ministérios, em cada movimento, Pai, em cada direcionamento um ao outro, que tudo contemple o exemplo de Jesus em nós, para que a gente brilhe a Tua luz, para que a gente traga a visibilidade ao que o Senhor faz em nós, para que a gente então influencie pessoas, Senhor, para que a gente gere boas cópias, segundo o que temos recebido do Senhor, e a gente cumpra com o nosso papel, com o nosso ministério, com a nossa caminhada de vida cristã. Que a gente não se omita em sermos exemplares como o Senhor nos chama a ser. Que a gente viva comprometido com a santidade da qual o Senhor aponta para que haja e aconteça nas nossas vidas também. Que a gente se comprometa dia após dia por isso. É assim que nós oramos, Senhor. É assim que nós clamamos, é assim que nós pedimos nessa noite. Eu peço para mim, eu peço para todo o Teu povo, eu peço para os meus irmãos, eu peço pela minha vida, a começar em mim. Faça isso, ó Pai, nas nossas vidas.